Olá pessoal apostador, eu tive uma curiosidade, saber como é que as casas legais em Portugal se iriam comportar neste regresso dos campeonatos europeus depois de uma paragem obrigatória devido ao vírus Covid-19. E tive uma surpresa. Antes de mais dizer que as casas em análise são a Betway, a Betano, a Nossa Aposta, a Betclic, a Mus.pt e a Lukia. De fora fica a ESC Online, uma vez que as odds apresentadas por esta casa de apostas é apenas relativamente aos mercados de múltiplas, portanto a odd apresentada será só se o apostador decidir fazer múltipla. Em caso de querer fazer aposta individual, a odd baixa consideravelmente neste caso. Portanto, e como eu estava a dizer, analisando estas 6 casas de apostas legais em Portugal, chega à conclusão, a 2 conclusões até. Primeiro, que todas elas estão niveladas pela mesma bitola, apresentam praticamente as mesmas odds, não há aqui uma diferença abismal entre odds apresentadas, como tinha acontecido até ao momento em que as várias casas de apostas tinham odds várias, sendo que algumas delas tinham odds muito baixas, e depois a cereja no topo do bolo é o facto de que as odds apresentadas serem muito idênticas às odds apresentadas pelas casas de apostas internacionais, como a Bet365 e a 1xBet, que entretanto também saiu do nosso país. Isto é um motivo, pelo menos, de satisfação para os apostadores, que não terão que procurar as odds apresentadas pelas casas de apostas que não estão legais em Portugal. Assim poderão manter-se nas casas de apostas legais em Portugal, apostar nestas casas de apostas, sendo certo que as odds apresentadas são apetecíveis, isto em comparação com as casas de apostas internacionais, onde a maioria dos apostadores em Portugal estavam resididos, uma vez que as casas de apostas legais em Portugal não ofereciam grande margem de manobra para a obtenção do lucro. Neste momento, com o regresso da Bundesliga e como partimos todos praticamente da mesma posição, seja casas de apostas que não se sabe como é que as equipas vão reagir perante a nova realidade, em que neste caso o campeonato alemão vai jogar-se sem a presença do público. Isso também vai acontecer noutros campeonatos, portanto não há aqui o fator casa, também não há aqui notícias constantes sobre as equipas, portanto casas de apostas e apostadores partem da mesma linha, sendo que obviamente as casas de apostas partem ligeiramente à frente, porque obtêm outro tipo de informação que os apostadores normais não obtêm, mas mesmo assim as odds apresentadas são benéficas para o apostador. Vamos aqui a um exemplo e depois também, embora não apresentando as casas de apostas aqui na tela, vou dizer as odds que estão apresentadas nas casas de apostas internacionais. Começando aqui, por exemplo, no jogo do Leipzig contra o Friburgo. Este é um jogo em que o Leipzig é muito favorito. A odd do Leipzig espalha isso mesmo, está a pagar 1,29 na Betway. E olhando então agora para as outras casas de apostas, na Betano está a pagar 1,32. Aliás, esta é a melhor odd apresentada para este jogo na Betano. Depois 1,29 na Nossa Aposta,
1,30 na Betclic, e aqui a Betclic surpreende pela positiva que até agora a Betclic era a casa de apostas que apresentava as odds mais baixas e até agora apresenta uma odd superior à média, está ali acima da Betway, por exemplo, está acima da nossa aposta, também está acima aqui da Mus.pt, que está a oferecer 1,29, e do que a Lukia, que oferece os mesmos 1,29 pela vitória do Leipzig. Portanto, concluindo, a Betclic é a casa de apostas, é a segunda casa de apostas com a melhor odd para a vitória do Leipzig. Portanto, poderemos ver que a odd da vitória do Leipzig é muito idêntica entre as casas de apostas em Portugal, e dizer que nas casas de apostas internacional, só um momento para procurar aqui o jogo do Leipzig. Portanto, a equipa do Leipzig na Bet365 está a pagar 1,34. Portanto, a diferença também não é muita. Portanto, poderemos ver que neste caso, neste jogo, as odds são muito parecidas. Vamos a outro jogo, um jogo mais equilibrado neste caso. Por exemplo, pegar neste jogo que perspectiva-se muito equilibrado entre o Eintracht de Frankfurt e o Mönchengladbach, em que a vitória na Betway do Frankfurt está a valer 2,90, o empate 3,40 e a vitória do Mönchengladbach está a valer 2,30. Olhando aqui para Betano, a vitória do Frankfurt está a pagar 2,94, 4 tickets acima do que a Betway, 3,40 pelo empate e 2,30 pela vitória do Mönchengladbach. Já aqui a nossa aposta está a pagar 2,95 pela vitória do Frankfurt, 3,40 pelo empate e 2,30 pela vitória da equipa de fora. Vamos ver aqui na Betclic. Na Betclic, 2,86 pela vitória do Frankfurt, 3,42 pelo empate e 2,28 pela vitória do Borussia de Mönchengladbach. Agora este é a Mus. A Mus está a pagar 2,90 pela vitória de Frankfurt, 3,40 pelo empate e 2,30 pela vitória do Mönchengladbach. E por fim, aqui na Lukia, 2,95 pela vitória do Eintracht Frankfurt, 3,40 pelo empate e 2,30 pela vitória do Borussia de Mönchengladbach. Portanto, daquilo que eu fui dizendo, as odds são bastante parecidas. Aqui mais uma vez a Betano faz o esforço de ir ligeiramente acima na vitória do Eintracht Frankfurt, em que está a pagar 2,94, mas mesmo assim é suplantada pela odd da nossa aposta, que está a pagar 2,95, mas depois na vitória da equipa de fora, todas as casas estão a pagar 2,30. Olhando para as casas de apostas internacionais, a vitória do Borussia de Mönchengladbach está a valer 2,385, ali perto dos 2,40, e a vitória do Frankfurt está a pagar 3,06, ou seja, há aqui uma diferença de 16 tickets para a equipa da casa, para a vitória da equipa da casa, e uma diferença de 8 tickets para a vitória da equipa do Borussia de Mönchengladbach. São diferenças que não são muito expressivas e que acabam por beneficiar o apostador português. Basta-me agora ver como é que vai resultar
estas odds em termos práticos, como é que as casas de apostas se irão comportar e ver como é que estas mesmas casas de apostas se irão comportar na próxima semana, se o cenário vai ser idêntico a este. Para já, há que registar este momento em que há uma união quase perfeita entre todas as casas de apostas legais em Portugal e que estão muito próximas a oferecer pelo menos odds muito próximas àquelas que são oferecidas pelas casas de apostas internacionais. Tudo dito sobre este assunto, nós voltamos a ver num próximo vídeo. Até lá, um abraço e boas apostas.